Prontos mais uma vez para nosso estudo em 1 Coríntios? Hoje vamos falar sobre o caminho sobremodo excelente. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 13. Na verdade, vamos começar no último versículo do capítulo 12, versículo 31. 1 Coríntios 12, 31 e até o versículo 13 do capítulo 13. Faça essa leitura. Agora o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Ao estudarmos essa lição, vamos nos conscientizar da importância de não focalizar toda a nossa atenção naquilo que é temporal, parcial ou menor, mas estar atento à grande virtude que faz a diferença, o amor. O versículo final desse capítulo anterior não poderia significar que os crentes deveriam desejar os dons mais proeminentes, quando todo o capítulo mostra Paulo confrontando os coríntios com o fato de que eles erroneamente estavam fazendo exatamente isso. Desejar um dom por razões egoístas é errado, uma vez que os dons são soberanamente dados por Deus de acordo com a sua vontade. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7, 11, 18 e 28. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Portanto, isso deve ser processado não como um imperativo, uma ordem, mas como a forma verbal permite, como um indicativo, uma declaração do fato. Vocês estão desejando os dons vistosos erroneamente. O verdadeiro imperativo é parar de fazer isso e aprender o caminho mais excelente, o caminho do amor, que Paulo vai explicar agora no capítulo 13. O capítulo 13 deve ser estudado no contexto do restante de toda a carta. Ele está diretamente ligado à discussão do apóstolo acerca dos dons. É uma mensagem que deve ser aplicada à igreja local. Os primeiros 3 versículos aqui de 1 Coríntios 13, quando falta o amor. O apóstolo começa com a explicação de que a vida cristã sem amor não é nada. Lá no capítulo 8, versículo 1, ele já havia estabelecido o princípio de que o amor edifica. Lembra? O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Versículo 1. Eloquência sem amor não é nada. Se os dons espirituais são exercidos com um espírito de competição, não edificam. E as consequências são desastrosas para a vida da igreja. Mas quando são desenvolvidos com amor, então todo o corpo é beneficiado. Se alguém é eloquente, capaz de falar a língua dos homens e dos anjos, mas não manifesta amor, a sua fala não passa de um mero som, como do bronze que soa, como do símbolo que retine. Bronze é um metal, o símbolo é um instrumento musical composto de 2 pratos de bronze, que eram batidos um contra o outro, Salmo 155. A lição que Paulo quer ensinar com essa comparação é que nenhuma língua, da terra ou do céu, é comparável à prática do amor. A melhor linguagem do céu ou da terra, sem amor, é apenas barulho. Vamos nos lembrar de que o apóstolo usa uma linguagem hipotética nesses 3 primeiros versículos. É uma hipótese, marcada pela expressão ainda que.
As Escrituras, quando anjos se manifestaram a homens, eles fizeram na língua do homem. Paulo simplesmente está dizendo que, mesmo que tenhamos habilidade para falar, como os grandes oradores e com a angelical eloquência, se não amamos aqueles a quem falamos, somos comparados a objetos inanimados que emitem som sem sentido. Versículo 2: profecia, conhecimento e fé sem amor não são nada. Ter dom de profetizar, conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ter uma fé suficiente para transportar montes é algo grandioso. Entretanto, sem amor, não tem valor nenhum. Versículo 3: benevolência, martírio, sem amor não são nada. Todos os nossos atos de misericórdia e dedicação, se não forem motivados pelo amor, de nada adiantarão. O significado de distribuir todos os meus bens entre pobres é adotar um programa sistemático de distribuição dos recursos que se adquirem durante a vida e distribuir aos pobres. Mesmo que alguém consiga fazê-lo, se não for feito com amor genuíno, não é um ato espiritual. Benevolência com amor faz sentido, benevolência sem amor não vale nada. Entregar o corpo para ser queimado significa entregar-se para ser queimado vivo, como aconteceu a tantos mártires cristãos em Roma. Era uma execução que provocava uma morte agonizante. Mas mesmo que a pessoa se exponha a uma morte tão penosa como essa, se lhe falta o amor, de nada lhe adiantará. Vamos ler esse primeiro tópico. Quais decisões você notou que precisa tomar para amar de acordo com o modelo bíblico de 1 Coríntios 13? Inclua nessa lista atitudes que precisa desenvolver e atitudes que precisa abandonar. Agora chegamos aos versículos 4 a 6, as características do amor. Que amor é esse? A palavra grega para tal qualidade de amor é ágape. Não era uma palavra comumente usada. Ela foi introduzida no grego do Novo Testamento, especialmente porque o amor de Deus visto em Jesus de Nazaré exigia uma nova palavra. Esse é o amor que deve caracterizar a comunidade cristã. João 13:35. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o amor que deve caracterizar a comunidade cristã, e por meio do qual Jesus é reconhecido como o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Paulo passa então a descrever o que esse amor é e o que não é. Versículo 4, temos duas virtudes essenciais do amor. O amor é ativo, não é abstrato nem passivo. Estas duas virtudes do amor, a paciência e a benignidade, assim como todas as outras, são práticas. A paciência, quem é dotado desse amor pratica a paciência ou a longanimidade para com as outras pessoas, isto é, tem infinita capacidade para suportar até quem é de difícil trato sem reclamar. Como Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, versículo 2, no versículo 1 ele diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É como Deus age em relação aos homens. Segundo Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A benignidade é complementar à paciência. Implica reagir com bondade aos que o maltratam. Não é somente desejar o bem-estar dos outros, mas é fazer alguma coisa para promover esse bem-estar. É assim que Deus faz, conduzindo o homem ao arrependimento. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus
te leva ao arrependimento. Romanos 2:4. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora vejamos os defeitos que o amor não tem, dos versículos 4 a 6. O amor, que é paciente e benigno, se nega a agir de maneira tal que traga prejuízo ao objeto do seu amor. Ele não é ciumento. Versículo 4. Há dois sentidos no original para a palavra zelo. Um é ser zeloso ou cuidadoso. Mas nesse versículo aplica-se o outro sentido, o de ser ciumento, que inclui forte inveja do sucesso alheio ou desejo ardente de possuir o que é dos outros, até mesmo os dons espirituais, como ocorria na igreja de Corinto. O amor não se ufana, não é enfatuado. É o mesmo que não se orgulha ou não se incha. A atitude de quem é enfatuado é oposta à do ciumento. Enquanto quem arde em ciúmes inveja o que os outros têm, o enfatuado faz tudo para que os outros o invejem, demonstrando ser aquilo que, na verdade, não é. Essa era a atitude reprovável dos coríntios em relação ao uso dos dons espirituais. Não se ensoberbece. Soberbo é quem tenta se sobressair ou é arrogante. João Batista demonstrou não ser arrogante quando quiseram compará-lo ao Messias. João disse: "Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias." Ele também disse: "É necessário que ele cresça e que eu diminua." João 3:30. Entre os coríntios, alguns tinham essa atitude indevida. 1 Coríntios 5:2. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O amor não se conduz inconvenientemente. Essa expressão contém a ideia de algo que não se harmoniza com a forma devida. Assim é uma coisa vergonhosa, desonrosa, indecente. O amor evita tudo o que é inconveniente. Os cristãos coríntios cometiam esse pecado. O amor não busca os próprios interesses. Versículo 5. O amor não é preocupado com as próprias coisas, e sim com os interesses dos outros. Paulo diz aos Filipenses: "Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros." Filipenses 2:4. Os coríntios promoviam a si mesmos. Não se preocupavam com a edificação da igreja. Veja o versículo 12 do capítulo 14. "Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja." O amor não se exaspera. Versículo 6. Exasperar significa irritar, encolerizar, enfurecer. O amor não se encoleriza, não se enfurece. 1 Pedro 2, 21 a 24. "Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, como o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos aos pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados." O amor não se ressente do mal. Versículo 6. 1 Coríntios 13:6. O amor não se ressente do mal,
O amor não leva em consideração o mal praticado contra si, não guarda ressentimento, mas livra a mente do mal praticado pelos outros, praticando o perdão. Mateus 18, 21 a 35 trata sobre o perdão do pecado dos outros. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Era uma vez um homem tolo que tomou dinheiro emprestado do rei. Quando chegou o dia de pagar, ele não conseguiu. Quando lhe emprestei o dinheiro, Razor, acertamos uma punição se não fosse pago no prazo. Se eu atrasar o pagamento, a minha esposa e filhos serão vendidos como escravos e eu irei para a prisão. Não, por favor, me perdoe, Alteza. Eu suplico, senhor, não me mande para a cadeia. Tenha paciência comigo, senhor. Por favor, tenha piedade, senhor, por favor. Eu lhe prometo, senhor, eu pagarei tudo, mas não me mande para a prisão. Por favor. Razor, não tenho a intenção de lançar você na prisão. Mas da próxima vez, você tem que cumprir o prometido. Eu vou perdoar a sua dívida. Você não precisa me pagar. Oh, obrigado, Alteza. Obrigado. O senhor é muito bom. Eu não vou me esquecer disto, caro rei. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Vocês podem me soltar agora. Vocês ouviram, rei? Eu não devo nada a ele. Com licença. Tenho alguns negócios a tratar. Obrigado. Eu creio que isto me pertence. Razor? Enchendo a barriga antes de pagar sua dívida. Estou procurando trabalho, Razor. Eu lhe pagarei tudo, eu prometo. Posso falar com você em particular? Pague tudo o que você me deve. Eu não tenho dinheiro. Me dê um prazo, por favor. Eu lhe pago tudo. Lhe dar prazo? Quem você pensa que eu sou? Por favor, tenha piedade. Eu imploro. Eu ter piedade. Socorro! Por favor, ajudem! Socorro! Por favor, ajudem! Qual o problema aqui? Eu capturei este homem. Ele me deve dinheiro e estava tentando fugir. Esta é a sua assinatura? Sim, mas Você quer apresentar queixa? Eu detesto ter que fazer tal coisa, mas no caso desse homem, acho que não tenho escolha. Venha comigo. Por favor, dê-me só uma chance. Vossa Alteza, me calma. Obrigado. Para onde estão me levando? Me ponham no chão. Eu estou com gripe. Eu sou leproso. É perigoso ficar perto de mim. Cuidado! Fujam para os montes. Lamento que você tenha sido tratado tão mal. Mas você pode ir embora agora. Obrigado, senhor. Por que se recusou a ser piedoso com o pobre homem? Eu precisava do dinheiro, majestade, para poder lhe pagar. Eu estava querendo dinheiro pro senhor. Eu perdoei a sua dívida.
Eu sei, mas eu fiquei tão agradecido. Eu quis lhe compensar. De que outro modo eu mostraria minha gratidão? Mostraria tendo pena dos outros, como eu tive de você. Não. Não. Me perdoe, Majestade. Por favor, me perdoe. Por favor! Isso não é justo! Eu suplico! Por favor! Casor, meu amigo, eu gostaria de mostrar misericórdia. Mas como eu posso lhe perdoar se você se recusa a perdoar os outros? Sabe, Pedro, o Pai Celeste é como o rei nesta história. Se não perdoarmos os outros, Ele não nos perdoará. Devemos sempre perdoar, Pedro. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. O amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com o mal, outra tradução para a palavra justiça. Embora conviva com a existência do pecado, não encontra alegria nele, mas sim, na verdade, que vem de Deus, que é amor. Injustiça aqui tem a ver com a prática da vontade de Deus. O cristão que ama não se alegra com a injustiça, com a incoerência, mas sim com a verdade aplicada à vida diária. Não se trata de uma filosofia, mas de uma demonstração clara do amor de Deus. Analise agora as características do amor apresentadas nesse tópico e avalie quais delas você tem praticado no dia a dia. Pense também quais são as mais difíceis para você praticar. Chegamos no versículo 7. O amor surpreende. O apóstolo Paulo deixa de falar do que o amor não é para afirmar o que o amor faz. Tudo sofre. Sofre pode ter a ideia de cobrir. 1 Pedro 4:8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Sofrer pode ter a ideia de cobrir, no sentido de apagar o que no outro é desagradável. O amor não desiste facilmente, ele aguenta, sobrevive à tristeza, à decepção, à crueldade, à exposição da verdade e à indiferença. O amor tudo crê. O amor tem uma atitude de confiança para com os outros. Ele prefere crer nas boas intenções das pessoas do que lhes manifestar desconfiança. A pessoa que ama está sempre disposta a levar em conta as circunstâncias e a considerar nos outros o que tem de melhor. Quem ama, confia. Quando a confiança é quebrada, a primeira reação do amor é restaurá-la. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chega a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O amor tudo espera. Não se trata de um otimismo irracional que ignora a realidade. Antes traz a ideia da recusa de tomar o fracasso como final. Deus não considerou a falha de Israel como o fim da sua relação com o povo. Romanos 11, 25-27. Paulo diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presunçais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador,
e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Mesmo quando a pessoa que ama é desapontada, ela continua a ter esperança. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor tudo suporta. Suportar era um termo militar usado em relação a um exército que guardava uma posição vital a qualquer custo. Inclui a ideia de constância. O amor não se deixa vencer, mas luta, sejam quais forem as dificuldades. Estevão é um exemplo do amor que suporta. As pedras que lançaram sobre ele não fizeram deixar de ter esperança de que os seus apedrejadores poderiam ser salvos. Atos 7:60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A palavra tudo, repetida 4 vezes nesse verso, não é um exagero do apóstolo. Indica que o amor, muito além de ser uma qualidade humana, constitui-se um atributo divino a nós concedido. E por isso surpreende. Nos diversos relacionamentos do dia a dia, é apenas o amor divino em Jesus que nos capacita a sofrer, crer, esperar e suportar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É o que diz 1 João 4,19. Você crê que é possível praticar o amor descrito nesse tópico 3? Faça uma lista das dificuldades e de como superá-las para colocar em prática esse amor nos relacionamentos do dia a dia. Depois, compartilhe com os colegas. Agora vejamos a permanência do amor, versículos 8 a 13. A conclusão de Paulo é que o amor jamais acaba. O amor permanece por toda a eternidade. Nada pode destruí-lo. É eterno porque está fundamentado em Deus e Deus é amor. 1 João 4:8. Os dons são temporários e parciais. Em contraste com a permanência do amor, Paulo destaca o caráter temporal e parcial dos dons espirituais. Certos dons aos quais coríntios se apegavam como se fosse o seu quinhão, terão fim. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão, serão deixadas como experiências então desnecessárias. A ciência passará, 1 Coríntios 13:8. Além disso, o conhecimento que adquirimos é parcial, assim como as profecias, porque Deus não revelou aos profetas tudo a respeito da verdade. 1 Coríntios 13:9. O que é perfeito aqui pode referir-se ao complemento das Sagradas Escrituras, especialmente porque o pronome usado aqui, aquele que é perfeito, não fala aquele que é perfeito, mas o que é perfeito, aquilo que é perfeito. Trata-se de alguma coisa neutra, não é um masculino aqui. Se fosse Jesus, ele é perfeito quando ele voltasse novamente, mas o que é perfeito que a Bíblia apresenta? Apenas Deus e a sua palavra. Os dons são elementares. Paulo ilustra com a vida do homem o contraste entre o parcial e o completo. O parcial é comparado ao menino, à infância. Quando Paulo disse essas palavras, a Bíblia ainda não era completa e algumas coisas ainda eram nubladas. Mas agora que temos a palavra completa, podemos conhecer a perfeita vontade de Deus, porque tudo que Deus queria que soubéssemos foi revelado. Os vastos tesouros do conhecimento de Deus foram revelados. Podemos vê-lo como ele é. O amor é maior. Versículo 13. Agora, tem o sentido de em conclusão. Para concluir, diz Paulo, permanecem a fé, a esperança e o amor. Os dons terão cessado, a ciência terá passado, os fiéis
habitarão na casa do Pai, e as 3 virtudes serão a marca deles. A fé permanece por ser a confiança na obra salvadora realizada por Cristo. A esperança permanece porque é viva e consiste na certeza das grandes verdades que perduram. O amor, entretanto, ocupa uma posição suprema. Devido à consideração que os coríntios davam ao espetacular, Paulo lhes está dizendo: as coisas realmente importantes não são as línguas, as coisas e coisas semelhantes, mas a fé, a esperança e o amor. E não existe nada maior do que o amor. Quais atitudes práticas na igreja vão demonstrar que entendemos ser o amor maior e mais duradouro que tudo? Como essa convicção alimenta a esperança e a fé no cumprimento das promessas do Senhor? Nas 2 últimas lições estudamos sobre os dons. Nesta lição, Paulo mostra que o amor é maior no sentido de ser o que dirige tanto a busca como o exercício dos dons na igreja. É descrito por Paulo como o atributo eterno, já que Deus é amor. Quanto de sua vida e serviço cristão são regulados pelo princípio do amor? Qual sua motivação para servir? Como você trata os problemas de relacionamento? Durante essa semana, dedique tempo à reflexão e à oração. Peça a Deus que reparta com você do amor dele. Tire tempo também para fazer uma lista de atitudes que você pode ter e que demonstram o amor de Deus. Que Deus o abençoe.